Olá, muito boa tarde. O Band Cidade desta terça-feira começa destacando uma triste realidade. Crianças e adolescentes que deveriam estar na escola estão usando as ruas da capital como lar. Elas vendem produtos e também pedem esmolas nos sinais de trânsito. Atividades proibidas por lei, mas muitas vezes incentivadas pela própria família e também pela falta de fiscalização adequada. A reportagem é de Samira Benoliel e Henrique Farias. Eles são vistos nas ruas, nos sinais e até debaixo de pontes. Crianças e adolescentes que veem nas ruas uma saída, seja para ajudar a família ou alimentar os vícios. São histórias de vida que refletem uma realidade marcada pela desestrutura familiar, pobreza, vício nas drogas e alcoolismo. A gente que está dentro de um contexto trabalhando com essas crianças, a gente encontra realmente dois grupos, né? O grupo das crianças que estão realmente na rua, que fazem uso de droga, e as crianças que não estão num contexto de rua e acabam trabalhando para dar sustento à família. Alexandre, de 14 anos, tenta garantir uns trocados com malabares que aprendeu a fazer com limões. Alexandre tira em média R$ 45 por dia e ele afirma que o dinheiro é para ajudar a mãe e mais 6 irmãos. Somos nós, meu pai já faleceu, eu só para me ajudar minha mãe mesmo, meus irmãos lá. A mãe e os 7 filhos moram no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. A casa é própria, mas dentro existem poucos móveis. A geladeira, por exemplo, queimou há semanas e as crianças dormem no chão. Dona Eduvilda admite que Alexandre deveria estar na escola, mas segundo ela, a morte do marido desestruturou a família. Emocionada, esta mãe sonha com um futuro diferente. Que ele estudasse. Ele fosse para aula, estudasse, terminasse o ano dele, sem precisar sentar no sol quente o dia todinho. De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, nas grandes cidades, quase 24 mil crianças estão nas ruas. 63% vão parar nessa situação por brigas em casa. E hoje, o maior desafio dos órgãos públicos é descobrir como lidar com esse problema, porque boa parte acaba se refugiando no mundo das drogas. Este adolescente viciado em cola admite que saiu de casa porque brigou com o padrasto. E o silêncio, revelador que sente por estar longe de casa, principalmente da mãe. Quero pedir um abraço para a mamãe, que mesmo assim que ela estiver ouvindo o que eu estou falando, eu peço um abraço para ela. Um abraço e um beijo no rosto dela. Mas em meio a um cenário triste, existe esperança por meio dos projetos sociais. O Criança Cidadã já resgatou desde 2009 pelo menos 200 jovens em situação de risco, mas apenas 30 voltaram para casa. No abrigo, eles encontram mais do que um lugar para dormir ou se alimentar. Nosso maior desafio é justamente convencer de que ele tem uma família, que ele precisa voltar para essa família, e a dificuldade maior, o nosso maior adversário são as drogas. Este adolescente veio parar aqui porque os familiares não aceitaram sua opção sexual. Ele viveu 8 anos nas ruas e acabou se viciando em drogas. Passei 8 anos na rua não é fácil, porque você passa vários preconceitos, as pessoas te fingem que não vão pedir um prato de comida, elas fingem que não escutam, entendeu? Muitos falam que são marginal, somos um drogado, mas eu acho que a sociedade devia mudar mais um pouco, porque nem todas as pessoas são assim. Hoje, ele e mais 22 adolescentes querem mudar de vida, querem recomeçar. Com certeza quero voltar para casa, arrumar um emprego, estudar e ter minha vida normal. Se perderam a infância, isso não importa mais. As ações de hoje que vão valer no amanhã. E assim, eles trocam a vida nas ruas pela liberdade de sorrir mais uma vez, sem medo de serem oprimidos pelas mazelas do mundo. São crianças, são adolescentes que precisam de escola, de um lar e principalmente de amor. Muito triste, né? Todos os dias, toneladas de peixes são jogadas no lixo aqui na capital por falta de um local apropriado para o armazenamento do pescado. O terminal pesqueiro, construído para evitar esse desperdício, até hoje não foi inaugurado. Esse grupo de pescadores passou 20 dias no rio e o resultado do trabalho foram 11 toneladas de peixe para vender em Manaus.
Mas o que seria um bom negócio está dando dor de cabeça e prejuízo. Além da dificuldade em atracar em uma balsa para desembarcar o pescado, o peixe está apodrecendo por falta de local apropriado para o armazenamento. A maioria das vezes é prejuízo, né? Porque às vezes a gente chega e não tem canto nem para encostar, né? Porque a balsa está pequena, né? Aí às vezes não tem onde a gente encostar o barco, né? E nem agora eu passei 3 dias agora aí, ó, para poder encostar o barco. Segundo a Federação dos Pescadores do Amazonas, por dia chegam 160 toneladas de peixe em Manaus. Tem pescador vendendo até R$10 no centro do peixe, mas o que não é vendido vai para o lixo. Aqui quando não vende, joga aqui em cima da balsa e os garis dão o jeito deles para levar para jogar nos latões de lixo, nos lixeiros, não sei onde eles jogam. Para tentar amenizar o prejuízo dos pescadores, foi planejado a construção de um terminal pesqueiro ao lado da Feira da Paner. A obra, iniciada pela Prefeitura em 2005, teria custado R$19 milhões aos cofres públicos. O prédio teria capacidade para 200 toneladas de peixe, mas nunca foi inaugurado. Nessa semana, outro problema. Esse empresário diz ser o dono do terreno onde o imóvel foi construído e alega que até hoje não recebeu o pagamento. Agora ele quer o terreno de volta. Ou me entrega o terminal pesqueiro para me tocar para frente, então me pague, que acaba a confusão. A reclamação da falta de um frigorífico e um terminal pesqueiro que atenda à demanda de centenas de pescadores em Manaus já foi encaminhada ao Ministério da Pesca em Brasília, mas até agora nada foi feito. O presidente da FEPESCA afirma que enquanto não houver um terminal apropriado para o desembarque e armazenamento do pescado, o desperdício vai continuar. Precisamos também de fábricas de gelo, precisamos de câmaras frigoríficas, túnel de congelamento, uma área de recepção para fazer essa distribuição aqui em Manaus e, sobretudo, o armazenamento. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, que informou que a responsabilidade pelo desperdício dos peixes é dos próprios pescadores. Segundo a Sempab, apesar de orientados, eles insistem em pescar fora de época e, com isso, os peixes menores que não são comercializados vão parar no lixo. Já sobre o terminal pesqueiro, que ainda não foi inaugurado, a Sempab informou que agora ele é de responsabilidade do Ministério dos Transportes, que também foi procurado por nossa reportagem, mas até o fechamento desta edição, ninguém se manifestou sobre o assunto. E mais de meia tonelada de pirarucu foi apreendida esta manhã pelo batalhão da Polícia Ambiental aqui na capital. O primeiro carregamento com 260 quilos de pirarucu salgado e congelado estava abandonado dentro de uma caixa de isopor em uma balsa no porto da Feira da Panair, bairro Educandos, zona sul de Manaus. O batalhão da Polícia Ambiental chegou até lá por meio de uma denúncia anônima. Haviam pessoas próximas, mas não havia um responsável direto pelo produto. Constatou-se então que seria produto ilegal, né? Haja vista que não tinha o condutor, o proprietário, não tinha nenhuma documentação. Então o pescado ele foi apreendido. O comandante da guarnição, o sargento Andrade, trouxe até a base, comunicou ao CIOPS, né, a situação da ocorrência, e o fato já foi comunicado à Delegacia Especializada de Crimes contra o Meio Ambiente, a DEMA. Também esta manhã, mais 400 quilos de pirarucu que estavam sendo comercializados ilegalmente foram apreendidos na Feira do Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. 4 pessoas foram detidas e encaminhadas para a Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente. Todo o material apreendido hoje será doado para instituições de caridade. O ex-policial militar Moacir Jorge Pessoa da Costa, também conhecido como Moa, foi absolvido esta tarde de mais uma acusação no Tribunal de Justiça do Amazonas. Desta vez, ele foi a júri popular acusado de uma tentativa de homicídio contra um taxista há 10 anos aqui na capital. O julgamento terminou no início da tarde no Fórum Enoque Reis, na capital. Moa ficou conhecido por ser acusado de integrar uma suposta organização criminosa comandada pelo ex-deputado estadual Wallace Souza. Mas o julgamento de hoje foi sobre uma tentativa de homicídio contra o taxista Fernando Antônio Almeida de Souza, ocorrido em janeiro de 2002. Segundo a Defensoria Pública do Estado, o crime aconteceu depois de uma discussão entre Moa e Fernando por ciúmes da ex-companheira do taxista, que passou a conviver com o acusado. O defensor público, Antônio Aderval Filho, advogado de Moa, alegou que seu cliente agiu em legítima defesa.
O júri aceitou a argumentação e o réu foi absolvido. Decidiram, com maioria de votos, absolver o réu da acusação que lhe foi imposta. Nenhuma testemunha, nem mesmo a vítima, compareceu ao julgamento para depor. Em julho deste ano, Moa foi absolvido pelo Tribunal do Júri da acusação de ter participado da morte de um suposto traficante em janeiro de 2007 em Manaus. Tem o próximo julgamento, que a tarefa é absolvê-lo, e depois dos 2 que ele estão condenados, é ingressar com a revisão criminal também objetando a absolvição dele em todos os processos. No próximo bloco do Band Cidade, protesto de pecuaristas, produtores rurais e indígenas bloqueia a Transamazônica há uma semana no interior do estado. E você vai ver também, a partir desta quinta-feira, está previsto um novo reajuste dos combustíveis no Amazonas.